Boa tarde, 26 de abril de 2019. Hoje vamos conversar sobre a doença de Alzheimer e Parkinson, duas síndromes ou doenças demenciais ligadas à terceira idade ou a partir do segundo ano. Boa tarde, 26 de abril de 2019. Vamos conversar hoje sobre Alzheimer e Parkinson, duas doenças a partir de 50 anos ligadas então ao envelhecer, ao processo de envelhecimento. Algumas síndromes demenciais. Semana que vem temos filosofia, Jürgen Habermas e Thomas Kuhn. Um alemão e um inglês, né? Se não me engano, inglês. E ali no slide eles cortaram o A e o L, né? Mas é Alzheimer. Então, Alzheimer, em homenagem ao descobridor Alois Alzheimer, lá em 1900, ele teria descoberto essa síndrome demencial a partir dos 50, 55 anos. Esquecimento de nomes, de datas, lugares. Aqueles pais que não reconhecem os filhos. Eles escrevem, falam da Primeira Guerra, Segunda Guerra, mas não sabem o que comeram pela manhã ou meio-dia. Tem um esquecimento recente que tem a ver com a pineal, né, que é o que guarda as memórias recentes. É. Tem todo um achado de atrofia de córtex cerebral, vários achados, aumento do ventrículo cerebral. Parecidos até com a esquizofrenia, se bem que a esquizofrenia já é a partir dos 15, 16 anos. Então, Alzheimer, doença neurodegenerativa, então desenvolvimental, provoca declínio das funções intelectuais, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social, interfere no comportamento e na personalidade. De início, o paciente começa a perder sua memória mais recente. Não consegue se localizar num GPS, num mapa, ou fazer uma palavra cruzada, alguma coisa simples, ou a senhora que não consegue mais fazer o tricô, o crochê, ou cozinhar, perde as chamadas apraxias, vai perdendo o que sabia fazer antes, vai desaprendendo. E com a evolução, grande parte do cotidiano da pessoa, e vai esquecendo nomes, datas, capacidade de aprendizado, atenção, orientação, memória, compreensão e linguagem, até ficar mudo com mutismo, né? Num estágio mais avançado. Tem estágio 1, 2, 3, 4, 5. E quanto mais avançado, mais precisa dos cuidadores. Hoje tem manuais para cuidadores, tem instituições de auxílio ao Alzheimer, tem autoajuda. A doença não reduz o estado da consciência. O paciente responde tanto aos estímulos internos quanto aos externos. Pode responder mal ou errado, então aí diferencia do delírio, que seria mais agudo e causado por alguma alteração metabólica. E o Alzheimer seria mais insidioso, mais crônico. Pode responder mal ou errado, mas está de olho aberto. Então ele não está sonolento, ele está atento. Acompanhando as pessoas, tudo o que acontece à sua volta. Muitas vezes, sintomas mais comuns, como perda de memória e distúrbio de comportamento, são associados ao próprio envelhecimento. Mesmo com aparência, apesar que nem toda pessoa idosa tem uma perda grave de memória. Os portadores de mal de Alzheimer necessitam assistência nas 24 horas do dia, principalmente nos estágios mais avançados. Selênio, zinco, manganês, todos os antioxidantes, vitamina A, C, E, selênio, zinco, manganês. Nos grãos, cereais, oleaginosas, né? E a lecitina da soja também. Porque uma das coisas que acontece ao Alzheimer é a perda da acetilcolina. E uma das fontes é a colina, que vem da soja, da lecitina da soja. Hoje tem na farmácia, né, lecitina. Tem ginkgo biloba, tem várias substâncias naturais que ajudam também na memória. Arginina, vitamina C, o próprio magnésio, fosfato. Aqueles medicamentos mais antigos, fosfosol, fosfocaps, eram base de fosfato. Ali tem mostra o cérebro normal e já com Alzheimer, ele fica todo esburacado, atrofia severa da córtex cerebral, aumento dos sulcos, aumento das... E tem a nível dos neurônios, das comunicações entre os neurônios, tem emaranhados neurofibrilares, tem neurofibromas e tem o acúmulo de proteína tal. Hã? Esse é o...
E tem vários genes envolvidos, a prosenilina 1, tem a ApoE4, que é um exame que dá para fazer no líquor. No sangue não tem, mas tem no líquido cérebro-espinhal. Ô Flávio, uma pergunta, já falando nessa questão. Por que algumas pessoas elas têm facilidade em lembrar algum tipo de evento específico, mas têm dificuldade para outras coisas? Eu, por exemplo, eu consigo lembrar muito acontecimento e conceito histórico. Porém, quando é data, eu tenho dificuldade em lembrar. Datas? Isso, datas específicas. Interessante. Eu tenho a memória parecida com a tua, mas a data... Tem datas que não tem como tu esquecer, né? 1789, 11 de setembro. Sim, essas básicas, mas tem datas eu tenho dificuldade não só em datas, eu tenho dificuldade também em lembrar número de telefone. Número de telefone eu também tenho. Eu tenho bom lembrar que o esquecimento é muito comum, né? E muitas vezes é distração, uma depressão leva ao esquecimento também. E não só isso, eu também tenho dificuldade em lembrar fisionomia. Se eu não convivo muito com a pessoa, o nome da pessoa, eu conheço a pessoa... Eu guardo mais lugares. Eu guardo mais lugares, guardo mais eventos históricos, nomes de pessoas eu decoro, eu consigo gravar assim, mas para mim... Pessoas históricas, isso. Ou cientistas, coisas assim. Pessoas históricas ou quando é um formato de um desenho, alguma coisa, eu consigo lembrar. Mas quando é formato real, o rosto de uma pessoa mesmo tem dificuldade. Comigo já aconteceu de encontrar uma pessoa e encontrar depois e não reconhecer, uma situação até meio chata. Sim, então por isso que eu achei interessante, com certeza deve ter algo a ver com essa questão dos lados do cérebro, né? Porque eu tenho essa facilidade. Agora, quando é evento, quando é conceito, essas coisas, eu consigo decorar. Eu consigo lembrar de coisas que aconteceram comigo quando eu tinha 3 anos de idade. Isso é incrível. Eu consigo lembrar de coisas que eu já fiz quando eu tinha 3 anos de idade. Eu lembro, inclusive, de um sonho que eu tive quando eu tive 3... Eu fui a partir dos 7. Antes dos 7 não tem mais lembrança. Eu tenho um sonho que eu lembro quando eu tinha nessa idade de 3 anos por aí. Eu tenho a lembrança de um sonho e tenho a lembrança do que eu senti depois que eu acordei desse sonho. Mas, de compensação, meu número atual de celular eu não sei, por exemplo. Eu também não. Então, eu tenho dificuldade muito de decorar números, datas, essas coisas. Menos quando eu estou em fórmulas. Quando estou em fórmulas, eu tenho alguma facilidade, porque eu já convivo com aquilo, né? Mas lembrar-se datas, essas coisas... Física, matemática, tem bem, né? Senão não conseguiria nem trabalhar, né? Sim. Fisionomia é a pior coisa que tem para mim. É a que eu menos consigo lembrar. No caso de Alzheimer, ele guarda muito lembranças antigas, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução de 30. Agora ele, às vezes, não sabe quem é o presidente, não sabe quem é o governador, coisas mais recentes se perde. No caso do Alzheimer, do Parkinson também. Mas essas perdas lacunares é bem comum. Tem pessoas que guardam bem números, tem os chamados idiotas savant, né, que são eles têm autismo, mas eles decoram a lista telefônica. Então tem coisas que a ciência nem explica como é que eles conseguem decorar uma lista telefônica. Ou fazer um cálculo, tu dá um número grande e ele em poucos segundos dá a resposta. Também são prodígios. Então que há uma grande atrofia do córtex cerebral, a redução da acetilcolina, que é responsável pela atenção, pela memória. Então vai se perdendo a memória, perdendo... tem bastante gente ali. Cauã Coelho, Josué, Thiago Medeiros, boa noite. Anne Mendes, Wair Volpato Zanini. Quem é esse? Nise. Nise. Alexandre Brina. Cauã Coelho. Thiago Medeiros. Eu tenho o quê? Perda de memória? Mas aí já é outra doença. A esquizofrenia era chamada doença precoce, porque quando ela foi descoberta lá em 1910, pessoas com 15, 20 anos já tinham esquecimento e pareciam pessoas senis. Por isso que era chamada demência precoce na época. E hoje se chama mente dividida, esquizofrenia. Ame Igor Mendes, Nise Volpato Zanini, embora tenha algumas alterações neuroanatômicas parecidas entre a esquizofrenia e a demência. Nise Bernardo, José Bernardo, Alcir Caetano, Thiago Medeiros, um dia se quiser, explico, passei por isso. Um dia se querer, Daniel Alves, mesmo nome do cantor aquele. Li livros e hoje me recuperei, que bom. Um abraço para você também, Thiago. Júlio César Jesus, Rosângela Samuel, Serafim, Domiciano.
Essa tem 4 nomes. Eu tenho 5, ganhei dela. E cada vez tem mais, né? A tendência é as pessoas vão durar 80, 90, já tem bastante gente chegando aos 100, já tem gente querendo chegar a 120, então cada vez vai ter mais. Quanto mais tu passa os 80, maior a tendência a ter o Alzheimer, o Parkinson, alguma doença. Creio que, no momento, uma coisa que ela reduz um pouco a vida humana é a grande quantidade de veneno que a gente ingere. Mas eu acredito na lei da evolução de Darwin, então acredito que a tendência para o futuro é talvez o ser humano contornar e adquirir imunidade, esse tipo de problema, segundo a lei natural das coisas, né? Já vi casos... A tendência é tu ir a 150 anos, né? Sim, só que para isso tem que ir adquirindo imunidade. Né? Isso. Mais. Então, acredito, eu já vi casos de doenças que elas foram curadas por imunidade natural do próprio povo que acabou desenvolvendo para aquilo. Um caso que acontece... É o que está acontecendo com a AIDS, com a SIDA. Isso. Síndrome de imunodeficiência adquirida. Um outro caso, esse não é com humanos, mas é com uma espécie de sapo. Tem as espécies nativas de sapo da América, elas são predispostas a terem a pele atacada por um fungo que ele prejudica a respiração deles, né? Esse fungo ataca a pele dos sapos, rãs e pererecas nativas. É um fungo que veio por espécies invasoras de sapos. Esses fungos eles chegaram aqui nas Américas vindo da Europa, África, nos sapos cururus, que esses não são afetados por esse fungo, mas as espécies nativas que nunca tiveram contato com esse fungo, quando elas entram em contato, a tendência é elas morrerem. E é um fungo altamente contagioso. Só que tem se percebido que algumas espécies nativas que em um primeiro momento estavam morrendo, agora estão sobrevivendo com contato a esse fungo. Então o que está acontecendo? Eles estão... Do ponto de vista darwiniano, é explicado com mutações para melhor, né? Não para exatamente. Pior, melhor. Então a tendência... É o que acontece com os agrotóxicos, eles vão ficando resistentes, a resistência a antibióticos, ou a psicotrópicos também. Sim, as superbactérias, né? Superbactérias também. Inclusive, eu conheço um caso bem próximo de uma pessoa que tem superbactéria. Então, quanto mais fica no hospital, pior ainda. Geralmente são encontrados em UTI, né? Isso. E eu vi que agora também tem surgido superfungos, que a premissa é a mesma da superbactéria. A pessoa ela usa muito antibiótico, muitas Porque vezes todo mundo quer sobreviver, né? Até o vírus, o fungo, a bactéria. Todo quer... A pessoa ela usa muito antibiótico sem prescrição médica, e os fungos e as espécies que elas acabam tendo uma familiaridade com aquela substância e adquirem imunidade. Isso. E daí surge superbactéria, superfungo, que são piores que tem para ser tratadas. São os mais difíceis, né? Esse é um dos grandes desafios do transhumanismo. E lembrando que o tratamento lá, quando começou na década de 80 do Alzheimer, tem algumas substâncias que são tiradas dos agrotóxicos. Isso é uma coisa interessante. Eles melhoram a memória, mas eles têm uma semelhança química com aqueles mesmos que causavam paralisia. Porque o que eles causam? Eles bloqueiam a acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina, e o excesso de acetilcolina leva à paralisia. Uma das ideias do Alzheimer é tu aumentar a acetilcolina, mas teria que ver como aumentar sem levar à morte, né? Então seria uma coisa, digamos assim, que nem os inibidores da serotonina. Seria transitória, não seria definitivo. A definitiva levaria à morte. Que é o caso do agrotóxico organofosforado, se não me engano. É o fosforado. E essa substância é parecida com o organofosforado, mas não é letal. Ela só aumenta a acetilcolina, mas não demais. Tudo que é demais é ruim. Glutamato demais, a pessoa acaba morrendo também. E a esquizofrenia é uma coisa que tem muito glutamato, como o rapaz contou ali. Até água demais, né? Leva à morte. É tudo que é demais. E lembrando que na prevenção tem a aveia, a nozes, a castanha, são todos ricos em selênio, zinco, manganês, que ajuda a prevenir também. Então ali os estágios, 1, 2, 3 e 4. O inicial é 1, alteração da memória, personalidade, habilidades espaciais e visuais. Começa a não se localizar em mapas, não sabe usar GPS, não consegue fazer uma placa cruzada, quando antes sabia fazer, então uma coisa... O 2 é moderado, dificuldade de falar, aí já começa com dificuldade de falar, expressão, realizar tarefas simples,
disfasias, afasias e apraxias, que é a perda da habilidade de fazer coisas que fazia antes. E coordenação de movimentos, abotoar a camisa, o cordão do sapato, do tênis, e agitação e insônia. Estágio 3, forma grave, resistência à execução de tarefas básicas diárias, incontinência urinária e fecal, e não controla nem a urina nem as fezes. Aí já tem que usar fralda, tem muito idoso, uma coisa que acontece é que acaba usando fralda, né? Dificuldade para comer, deficiência motora progressiva, estágio 4 terminal, aí já está na cama. Restrição severa, ali não dá para ler. Restrição à dor. Ali ficou em cima a imagem. Mas ele acaba ficando em cama, dependendo dos familiares, ou do cuidador, ou de enfermeira. Aí tem manuais, tem associação Alzheimer, associações de famílias. Tem várias coisas para ajudar os familiares, que ele sofre tanto quanto o paciente. Né? Não reconhece os netos, não reconhece os filhos. Muitas vezes sai caminhando e se perde. Muitos desaparecidos que a gente vê, né? Muitos podem ter essa doença. Às vezes epilepsia, outras doenças também. Ao notar sintomas, então, basicamente tem dois tipos. Tem aquele que começa lá aos 40, 50 anos, é bem precoce, estaria ligado à genética. Então, tem pelo menos uns 3, 4 genes. A pré-senilina 1 é um deles, a ApoE4, que podem, a tendência é a gente procurar buscar esses marcadores para prevenir, para ver se tu tem tendência ou não. Aí tem a história familiar, e tem o que acontece depois de 60, que é o tardio, que aí está mais ligado à dieta, ao excesso de colesterol, triglicerídeo, e a questões alimentares, e o próprio envelhecimento. Então, notar sintomas de Alzheimer, o próprio portador tende a escondê-los por vergonha. Então, a pessoa começa, no início, já teve até novela que mostrou isso, que a pessoa tenta disfarçar, ou começa a contar história, que nem o alcoólatra que começa a contar história, confabular. A família precisa estar atenta ao identificar algo em comum. Como eu falei, então eles notam que aquela que costurava não consegue mais costurar, gostava de fazer comida, não consegue mais fazer comida, então vai perdendo as habilidades. Deve encaminhar o idoso à unidade de saúde mais próxima, mesmo que não tenha geriatra ou neurologista. E é interessante que o geriatra é a partir de 20, 30 anos. Tu não precisa esperar chegar aos 60, porque tu vai prevenir, tu vai cuidar da alimentação, caminhada, atividade física, ler, fazer palavras cruzadas, coisas que tricô, crochê, jogar carta, coisas que mantêm a mente, assim como um músculo tu tem que manter para não atrofiar, tem que manter a mente para não atrofiar a mente também. E diferenciar o esquecimento normal de manifestações mais graves e frequentes, sintomas de doença. Não é porque a pessoa está mais velha que não vai mais se lembrar do que é importante. Ela deve até... É admirável aqueles que conseguem ter uma vida sozinho ou dependendo pouco dos familiares. E o objetivo é esse, até para viajarem, para se divertirem. Aí seria a melhor idade, né? Estando doente não seria a melhor idade, seria a pior idade. Os distúrbios de comportamento, confusão, agitação, agressividade. Muitas vezes aquele velhinho começa a dizer palavrão, ou a velhinha, ou o velhinho começa a dar em cima da enfermeira ou de gurias mais novas. Isso é um dos sinais, principalmente a demência frontotemporal ou PIC, que é mais a parte frontal e lateral, quando começa com a hipersexualidade, é o velhinho tarado, né, aquele que fica... É bem visto. A confusão, a agressividade, a depressão são muito comuns em idosos com demência. Mas também são comuns em outras doenças. Né? Algumas vezes só com remédio tipo calmante, neuroléptico, então muitas vezes já ajuda a controlar também. O específico seria os anticolinsterásicos e a niara, a selegelina, hoje tem várias, a gomelatina, tem várias substâncias que estão sendo usadas para ajudar a retardar essa perda de memória. Corrigindo o desequilíbrio químico do cérebro.
Rivastigmina, essa aqui que tem a ver com os agrotóxicos, a rivastigmina. Se tu vê o formato dela, depois tu pesquisa, tu vai ver que ela é parecida com os anticolinesterásicos. O donepezil, que é o EPs, o aloes, a galantamina, que é o reminil, entre outros. Essas são as principais, são as mais usadas. Pode funcionar melhor no início da doença até a fase intermediária. Se tu ler a bula, vai dizer que até a fase intermediária ele é bom. Se tiver avançado, já não vai funcionar bem. Seu efeito pode ser temporário, pois a doença de Alzheimer continua. O problema, a notícia ruim é que ela continua evoluindo igual. Essas drogas possuem efeitos colaterais, então pode dar náusea, pode dar tontura, como todo remédio, pode dar efeitos gástricos e dor de estômago, pode dar, e a pessoa acaba ou abandonando ou não conseguindo fazer um tratamento adequado. E muitas vezes tem que tomar um hidróxido de alumínio, alguma coisa para ajudar o estômago também. Né? E um problema do idoso é que ele toma muito remédio. Né? A maioria é de 10 a 15, 20 remédios por dia. Ou vários tipos, que muitas vezes é 2, 3 por dia o mesmo remédio. Prevenção. Os velhos acreditam em manter a cabeça ativa, uma boa vida social, então atividade mental, não só física, a física também é importante, uma boa vida social, ter amigos, vida social, principalmente amigos da idade dele, mas também com crianças, essa interação criança e idoso é muito importante, as diferentes gerações. A própria computação, aprender a língua, quanto mais línguas tu procurar estudar é interessante. E leitura constante, exercício de aritmética, jogos inteligentes, participação em atividades sociais, essa ali, né? Comunitárias, sociais. Pode participar do Lions, do Rotary, movimentos sociais, ou da sua própria igreja, movimentos comunitários, movimentos religiosos. A prática do bem sempre é bom para tudo. A leitura, a palavra cruzada. É interessante ter ou uma pulseira, um colar, ou no próprio documento de identidade, alguma coisa para, no caso de ele parar numa emergência ou de se perder, para que possa ser localizado. Que nem a pulseira, que nem uso nas maternidades, também é uma boa dica. Estabelecer rotina diária e ajudar o doente a cumpri-la. Então, é o estilo de vida diário, né? Espalhar lembretes pela casa inteira. Como ele começa a perder a memória, então todas as doenças relacionadas à perda de memória, seria interessante que mesmo nós e pessoas mais jovens que se queixam de perda de memória, a melhor coisa que tem é a agenda, né? No momento que tu anota, tu não fica preocupado. Principalmente o número de telefone. Em vez de ficar ali 2, 3 minutos tentando memorizar, não, escreve, aí pronto, já resolve o problema. Uma das melhores coisas. Um exercício que eu costumo fazer para estimular a memória, já até para evitar problemas disso no futuro, é sempre que eu assisto alguma coisa, seja algum programa, algum filme, algum desenho animado, alguma coisa, eu anoto o nome dos personagens. Eu olho o nome e falo, opa, aquele personagem é tal. Eu escrevo o nome deles no papel. Tem um monte de papel assim escrito aqui, ó. Porque mesmo que talvez de início eu não tenha uma associação direta, se eu vejo o nome, eu vou saber quem é o personagem. Então isso ajuda um pouco a ligar as coisas. E Isso claro, é eu também faço palavras cruzadas, eu gosto de ler em geral, porque eu acho que a perda de memória é muito triste. A literatura estimula a imaginação, o raciocínio. Música clássica, se eu não me engano, também ela ajuda, Música né? clássica ajuda também. Tem estudos até com Mozart, os clássicos da Chopin, Mozart, Beethoven, diz que é bom para a prevenção de Eu li um estudo até para ajudar a dormir, né? Há uns anos atrás, que ele fez uma comparação entre gêneros musicais. E o cérebro, ele tem preferência por padrão de música complexa. Então, ele vai ter preferência sempre por música clássica. Mesmo que talvez a pessoa... se aproxima da famosa frequência Schumann, que é a frequência do planeta. Mesmo que a pessoa não goste de música clássica, não vai mudar o fato de que o cérebro humano, ele tem preferência pela música clássica. E o animal também, né? Porque tem estudos com animais também. Sim. E com nenês também, maternidade.
Então é sempre bom. New Age, eu acredito que ele também deve ter um efeito Também. parecido, né? A New Age é o World Music, né? Música mundial. Músicas de relaxamento, de reiki, essas músicas de relaxamento. Saxofone melódico, aquele. Tirando aquele cara lá do anime, lá do mangá. Aquele cara, eu até vi um vídeo, é muito depressivo. Tá? Qual? O do Astro Project. Sim. Aquele cara é muito depressivo. Tanto que ele não é muito conhecido. Sim. Não, muitas vezes esses criadores de conteúdo, eles põem ali no papel parte do que eles sentem, né? Então, se a gente vê uma história que ela é um pouco mais melodramática, provavelmente talvez o criador tenha com algum problema, alguma coisa. Que o blues em si ele já é triste, né? O blues é triste. Mas os jazz antigos, eles não são tão tristes assim. Alguns sim, mas tem uns que não. Mas o mais famoso foi o Neil Armstrong. Aliás, Neil Armstrong não, o Louis Armstrong. É o outro Armstrong. Não é o que foi a Lua, foi o jazz, né? Rotina diária, espalhar lembretes da casa, apague a luz, feche a torneira, desligue a TV, desligue o forno, né? Muitas vezes ele deixa ligado o forno, até para evitar incêndio, acidente, encorajar a pessoa a vestir-se, comer, ir ao banheiro, tomar banho por conta própria, então é importante estimular. Limitar suas opções de escolha, em vez de oferecer vários sabores de sorvete, ofereça apenas 2 tipos. E tem até testes, o Minimento, alguns testes para testar, você testar como é que está a atividade mental, é diminuir de 7, né? 100, 93, diminuir de 7 ou de 3. 3 nomes e depois de 1 minuto ver se a pessoa lembra os 3 nomes. Tem alguns testes bem interessantes. Desenhar o relógio. Se é difícil, o doente está recebendo dieta balanceada, atividade física de acordo com suas possibilidades, se pode caminhar, se pode andar de bicicleta, vai depender da possibilidade. Eliminar cigarro e álcool, pois agrava o desgaste mental, drogas em geral, né? Estimular o convívio familiares, tanto lícita quanto ilícita. E importante também, os diazepínico, diazepam, lexotan, bromazepam, os PAN da vida, Rivotril, deveriam ser proibidos a partir de 60 anos. Deveriam ser proibidos, infelizmente são muito usados, por erro dos próprios médicos. Eles deveriam ser mais conscientes e, a partir de 60 anos, tem Zolpidem, tem outras substâncias para ajudar a dormir, não tem por que usar que os diazepínicos levam à perda de memória. Uma das causas de demência é diazepam, Rivotril, bromazepam. Júlio César Jesus, Rosângela, Samuel Serafim, Salete Rosa, Michael Medeiros. Rafael Saviato, boa noite. Fale um pouco sobre o complexo R e sua influência no comportamento humano. Não conheço. Conhece? Complexo R. Renato Oliveira, Antônio Tesa, Cristiano Laureano Rafael. Dá uma procurada em complexo R ali depois. Leida Maria Savariz, Josineia Nunes, Yolanda Beckman, Rosineia Santos. Complexo R. Tem um R de reptiliano, mas acho que não é. Dá uma pesquisada aí. Tem algumas substâncias, tipo interferon, imunoleucina. Tem uma, é o neuropeptídeo Y. Esse tem a ver com a prevenção das doenças nervosas. Neuropeptídeo Y. Agora esse complexo R, só pesquisando ali. Reorganizar a casa. Então, evitar tapetes que escorregam. Hoje em dia tem tapetes para não escorregar. Quanto mais informação, menos sofrimento. Tu passou adiante ali. Não, só afastar de coisa perigosa. Mas não tinham antes? Não, ali foi o que já foi falado, que é colocar o doente no convívio familiar. Estimular não isolá-lo, mas manter ele na família, até comendo junto na mesa e tudo. E afastar ele de objetos perigosos. Objetos perigosos. Facas, coisas que cortam. Tá, procura o complexo R ali. Aí de Alzheimer, a princípio seria isso, um resumão. Tem muito mais coisa, mas é um resumão. O Parkinson tem algumas semelhanças a nível de neuroanatômico, mas o mal de Parkinson, paralisia agitante, é uma doença progressiva
e essa aqui tem falta de dopamina, então outra substância, não é acetilcolina, dopamina. Que no esquizofrênico vai ter excesso, no Parkinson vai estar em falta. Que é o que controla a movimentação, né? Disfunção dos neurônios secretores da dopamina, eles ficam lá nos gânglios da base, ficam na parte de baixo do cérebro, lá no meio do cérebro, mas a parte de baixo. Se tu de cima para baixo, seria a parte de baixo. Oposta ao crânio, né? O crânio seria o córtex. Achou o complexo R? Então ele tem uma... Vamos ver o que é complexo R. Se você puder pesquisar por aí e nos passar, que aqui não estão como... Agora acho que dá. Mas por que não está dando? Pior que nem o Beto está ali. Complexo R. Então, o Parkinson seria a falta de dopamina. E aí a pessoa começa a andar como robô, os passos são bem curtinhos. O meu avô paterno provavelmente teve os dois, aos 87. Não, a partir dos 80 anos até os 87. E aí ele caminha curtinho, é uma marcha que pode tropeçar. Oi? Então eu acertei. Então, o que seria? O céu mais primitivo, então nós temos o passado, presente e futuro dentro de nós. O céu mais primitivo, que é ponte, bulbo e medula, e os neuroperiféricos, é chamado complexo reptiliano, que é o mesmo da cobra, do jacaré, dos anfíbios e dos répteis. E a parte do mesencéfalo é a parte mamífera, que é já até os primatas, que seria os gânglios da base, o hipotálamo, o tálamo, aquela parte ali central do cérebro. E o neocórtex seria o futuro, o presente para o futuro. Seria a parte mais humana, que os macacos primatas ainda não têm. E a parte da linguagem, na parte esquerda, hemisfério esquerdo. O direito é mais holístico, é mais da filosofia, o esquerdo é mais da matemática, da ciência exata. A língua é interessante, que a língua é na esquerda, mas tu aprende em outras línguas, como inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, qualquer outra língua, aí vai ser no direito, tem uma cruzada, é interessante. E esse é o complexo R, então. Então, o Parkinson não tem uma origem obscura, por isso que quando na medicina não se sabe, se fala em idiopatia, apatia é doença, idio é doença por si mesmo, seria, se fosse traduzir. Isso aí deu origem até ao termo idiota, né? O idiota é o cara que é egoísta, que é centrado nele mesmo. O ídio é próprio, então ele é centrado nele mesmo. Degeneração e morte celular de neurônio produtor de dopamina. Tem aquela clássica tremor de contar dinheiro, a paralisia agitante, tremor de contar dinheiro. E o aspecto facial te máscara, porque ele não consegue mais sorrir, a pessoa não fica como se fosse uma máscara mesmo. Tem dificuldade para sorrir. Uma doença neurodegenerativa com início após 50 anos de idade. Com exceções. Teve aquele cara do De Volta para o Futuro que teve com 30 e poucos anos. Tem alguns que aparecem mais cedo. As células nervosas usam uma substância química do cérebro chamada dopamina. Lembrando que quem usa, o pessoal que tem esquizofrenia ou outra doença psiquiátrica mais séria, as psicoses, o aldol, o neosínio, as drogas mais pesadas podem induzir ao Parkinson. Começam a dar aquelas estonias e cinesias semelhantes ao Parkinson. É o Parkinson medicamentoso, o secundário. Né? Aqui nós estamos falando do Parkinson genético, de origem genética. Então não consegue produzir dopamina, que é o que controla os movimentos. O cérebro reptiliano, esse está ligado a uma doença ligada ao complexo R que o nosso amigo falou lá. Mas não se sabe bem por quê. Tem algumas proteínas também e alguns genes envolvidos. Então se trabalha para neutralizar esse gene e neutralizar essa destruição de... E os primeiros remédios que foram usados era a própria dopamina, né? Ele dopa,
Tu tem que usar a L-Dopa mais a carbidopa para poder entrar no cérebro, porque ela sozinha ela não consegue entrar. A chamada barreira hematoencefálica. Tem que ir pelo sangue e entrar dentro do cérebro. E, infelizmente, as drogas entram com facilidade, né? O cigarro, o álcool, a droga em geral entra, mas nem todo medicamento consegue entrar. É uma questão paradoxal. Mas as drogas entram. Cocaína, maconha, toda droga consegue, de alguma maneira, chegar lá no cérebro. É um termo que antigamente se usava, é psicodiléptica, quando fazem mal. Tinha um termo psicodélico, lá nos anos 90 era psicodélico, anos 70, 80. Quem que falou? Aí já foi falado. Não consegue produzir dopamina, existe destruição. Uma das coisas que está se tentando é células-tronco. Transplante de células-tronco, então é uma das coisas que está se tentando. Então, é combinação de 3 sinais clássicos. Tremor de repouso, então quando a pessoa está em repouso, ela começa a tremer. A bradicinesia, que é os movimentos ficam cada vez mais tipo robô, mais devagar. E a rigidez. Pode também a cinesia, que é não movimentação. Micrografia, escrita pequena, começa a escrever pequeno. Expressões como máscara facial, então ela não consegue sorrir. Instabilidade postural, alteração na marcha, postura encurvada para frente. O sintoma mais importante a ser observado é a bradicinesia. Nós tivemos um senhor aqui que tinha isso, mas já faleceu já. Face sem expressão, olhar parado, voz monótona. Tem aquele ator da Rede Globo que fazia o Shazam, né? O xerife e o Shazam, daquela série antiga. Enquanto o outro não, o outro mantém lúcido, com 90 anos, quase isso. O Flávio Migliassi, o outro já tem. Tem a Aracy Balabanian também teve. Tem algumas figuras aí que tem esse problema. O presidente dos Estados Unidos, que foi ator, Ronald Reagan, a Thatcher, todos esses tiveram Alzheimer. Aí seria Alzheimer daí. Braços encolhidos, os da Globo é Parkinson. Tremor nas mãos, marcha em festinação, que é essa marcha devagar, bem rápida. Pele oleosa, rigidez de movimento. E essa marcha curtinha e festinação, que chama. E movimento em bloco como robô. Então se inclina e começa a andar como um robô. E é interessante que quem usa o DOL, essa substância para esquizofrenia, tem essa mesma coisa. O que tu ia falar? Trombo? Inclinado. Fica inclinado para frente. Até porque o idoso já tem mais a cifose, né? Que a corcunda já é mais comum também no idoso. Não existe exame disponível para diagnosticar Parkinson, ainda, né? Um neurologista irá diagnosticar a doença com base no histórico médico e na revisão dos seus sinais e sintomas, pela observação clínica. Descartar outras condições que podem estar causando sintomas, intoxicações, metais pesados. A gente já falou em outra ocasião sobre chumbo, mercúrio, alumínio, manganês. Aliás, o alumínio parece estar implicado no Alzheimer. Então, há essa questão. Por isso que é preferível você usar a panela de ferro antiga do que a panela de alumínio. É preciso tempo para diagnosticar a doença do Parkinson. Consultas, acompanhamento regulares, neurologistas, psiquiatras. Então, é acompanhamento, observação clínica. Pode passar. E quando usa esse psicotrópico é mais complicado, porque aí mistura muito. Claro que se ele parar de tomar, ele melhora. O problema é que a parte psiquiátrica vai ficar ruim ainda. Dificuldade de raciocínio e de memória, e aí então os sintomas vão ser semelhantes ao Alzheimer e a outras demências. Lembrando que demência pode ser por arteriosclerose, por múltiplos infartos cerebrais, tem vários tipos de demência. Alterações emocionais, dificuldade para engolir, por causa da musculatura vai paralisando, problemas de bexiga, não consegue controlar a urina, distúrbio do sono, problema da olfação, constipação, alteração da pressão arterial. Isso aí já vem com a idade mesmo. Fadiga excessiva, dor, disfunção sexual. Todos os problemas e os remédios também psicotrópicos
causa disfunção sexual. Ali é com C cedilha, tá errado. Tratamento medicamentoso, dopa, dopamina, L-dopa, carbodopa. Anticolinérgico seria o Artane, não se usa mais, mas hoje em dia temos o biperideno, a amantadina. A amantadina é interessante, era uma substância que era antiviral, para algumas condições virais se usa, alguns casos de herpes dá para usar, mas é usado no Parkinson também. E antidepressivos, piora a funcionalidade do paciente. Estimulação magnética transcraniana é uma das coisas que tem em trabalhos. Então, são magnetos são colocados acima do crânio para estimular. Mas é caro e difícil acesso, ainda é uma opção bem recente. Eletroconvulsoterapia, o ECT, o famoso eletrochoque, é só em casos tem casos bem indicados. Hoje em dia é controlado, é feito em hospital, com a presença do anestesista. Não é aquele coisa de filme, como a gente viu Um Estranho no Ninho e outros filmes. O Bicho de Sete Cabeças e outro. Mas é bem controlado hoje em dia. Mas a estimulação magnética é melhor ainda. E tem a estimulação ADBS, que é a estimulação craniana profunda, até para casos de depressão profunda é usada também. Aqueles casos de fobias, também é usado. Medos. Fisioterapia, para melhorar a coordenação motora, né? Treinamento de resistência muscular, cirurgia, tem casos que dá para fazer cirurgia, o paciente fica acordado. E há a nítida redução do tremor, muito interessante. A neurocirurgia é feita também em alguns casos de epilepsia. Então tem vários tipos de tratamento. Então, medicamentoso, psicológico. Recomendações, boa nutrição, saúde física. Lembrando, João Paulo II tinha o Parkinson, né? Exercício ajustando a atividade de acordo com as menores flutuações de energia, níveis flutuantes de energia. Descanso, evitar o estresse, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Aí entra a terapia cognitiva ocupacional também, a TCC. Não é o trabalho de conclusão do curso, é terapia cognitiva comportamental. É a mesma sigla. Corrimões colocados em áreas da casa, hoje em empresas já está se usando bastante, na rua mesmo. Utensílios especiais, os banheiros preparados, utensílios para comer. Porque como muitas vezes não consegue segurar um garfo, uma faca, uma colher, tem que acoplar para ajudar a movimentação. Ali tem um videozinho, né? Viva Bem com Parkinson. Se você entrar lá no SlideShare e achar esse slide, tem os videozinhos também. Drauzio Varela, envelhecimento, Alzheimer 2, minhavida.com.br, saúde, 12 de dezembro de 2014. Então, são trabalhos lá de 2014. Acho que por hoje era isso, né? Pepe Viana, Jananda Nazário, tem 2 Nazário ali. Yolanda Beckmann. Rosaniação já tinha sido falado. Esse Beckmann é alemão, 2 N's. Yolanda. Boa noite a todos.